Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Maria e eu e minhas colegas Heloísa e Isabela vamos falar sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ele é uma garantia processual. Uma garantia processual, ela é a participação e influência efetiva das partes sobre a formação do provimento jurisdicional, atuando contra as inseguranças jurídicas. Então, o princípio da inafastabilidade de jurisdição, ele também é conhecido como o princípio do acesso à justiça, e ele está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, que fala que a lei ela não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Então, esse princípio ele já deixa claro se, por um lado, cabe ao Poder Judiciário o monopólio da jurisdição, por outro lado, é assegurado a todo aquele que se sentir lesado ou ameaçado em seus direitos o ingresso aos órgãos judiciais. Então, o princípio do acesso à justiça ele não está só ligado para o legislador, porque ele alcança principalmente o Estado juiz, que deve colocar à disposição dos interessados os meios que garantam um processo mais rápido e eficiente, tirando assim qualquer tipo de empecilho que possa apresentar ao cidadão menos culto ou economicamente suficiente, proporcionando assim às partes litigantes uma igualdade de condição. Então, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, ele corresponde à efetividade do processo, ou efetividade da jurisdição, porque não adianta garantir o ingresso à justiça se a mesma não pode ser oferecida de forma célere, dando assim ao pretendente, no menor tempo possível, a tutela prevista no ordenamento jurídico. Então, essa necessidade de uma justiça correta e rápida, ela é um dos principais problemas atualmente enfrentados pelo Poder Judiciário, porque a justiça tardia, na maioria das vezes, ela acaba por configurar uma verdadeira injustiça. Então, o princípio da inafastabilidade, assim como o devido processo legal, ele tem o objetivo de fazer com que o Estado crie novas formas de solução de litígios. Então, no Brasil, somente o judiciário, diante de um caso concreto, ele pode declarar o direito, se provocado por alguém que se encontre em situação de pretensão resistida, por meio do acesso à justiça. Então, a inafastabilidade, ela é o conceito máximo das reivindicações de direitos em um Estado democrático. A todo momento em que um indivíduo estiver sofrendo lesão ou direito à ameaça à lesão, ele pode pleitear ao judiciário que decida, diante do caso concreto, sobre o mérito da questão. Então, assim, todos os privilégios e garantias constitucionais são protegidos ante a inecusável obrigação do judiciário em prover pela jurisdição. Então, como qualquer outro direito, né, tem os limites da pretensão da prestação jurisdicional. Então, a garantia do acesso à justiça, ela não pode ser exercida de modo abusivo, temerário, porque se sabe que nenhum direito é essencialmente absoluto. Então, a prestação jurisdicional, ela segue um rol de testemunhas inerentes ao direito de se querer uma determinação de uma sentença de demanda. A inafastabilidade da jurisdição, ela só pode ser garantida àquele que age de modo coerente com os mecanismos intrínsecos ao processo. Então, a adoção do princípio da inafastabilidade da jurisdição, ele se coaduna aos mecanismos essenciais do Estado democrático de direito, assegurando aos indivíduos o acesso a um meio pelo qual ele possa determinar suas relações de direito, podendo assim se proteger de ameaças que lhe prejudicariam, assim como ele pode abster de alguma ação que possa ferir os direitos de outrem. Então, garantir esse acesso à jurisdição, ele também amplia a normativa da lei, fazendo com que o indivíduo as observe nas suas ações diárias, criando assim um meio social mais harmônico, que há uma ponderação nas decisões dos indivíduos com base no ordenamento jurídico. Mas claro que existem algumas exceções. No caso, a própria Constituição, no artigo 217 da CF, ele fala que o Poder Judiciário ele só admite ações relativas à disciplina e às competições desportivas, após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva. E isso vai ter no prazo no máximo 60 dias, contados do ajuizamento da ação para proferir a decisão. Então, diante do princípio da razoabilidade, a gente entende que a necessidade de tal artigo, né, o artigo 217, devido aos fatos de que se toda contenda esportiva tivesse que passar pelo crivo do Poder Judiciário, os resultados eles poderiam ser prolatados em anos, décadas, pela demora que hoje subsiste para né, a resolução dos conflitos no âmbito desse poder. Então, instaura
uma exceção ao princípio da inafastabilidade na própria Constituição, para que possa dar efetividade às competências esportivas, e não para deixar aquém dos órgãos jurisdicionais. Então, o artigo 217, ele tem cunho taxativo, ou seja, o legislador ordinário, ele não pode criar mais exceções ao princípio que a gente analisou. Então, continuando o assunto e trazendo um exemplo, a gente tem a pandemia do Covid-19. Porque considerando essa situação, a gente teve o lockdown, onde várias unidades dos tribunais regionais do trabalho, nesse exemplo, fecharam as portas. E isso foi para preservar a saúde de todos os funcionários. Mas daí como ficou o princípio da inafastabilidade da jurisdição nesse sentido? Então a natureza essencial da atividade jurisdicional, ela permaneceu, porque houve uma necessidade de assegurar as condições mínimas para que ela continuasse. Então, o Poder Judiciário, ele realizou a prestação jurisdicional por meio remoto. E isso foi com a tentativa de efetivar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ainda que fosse de forma não presencial, que fosse de forma remota. Então, esse foi nosso conteúdo, eu espero que tenham gostado, e se gostaram, eu peço que deem um like, compartilhem e também se inscrevam aqui no nosso canal. Muito obrigada por assistir.